São 10h03. A Band News FM continua com as entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais e nesta quinta-feira, dia 15, a gente recebe o candidato do PSD, o Alexandre Calil, que está aqui nos nossos estúdios. Convido você, inclusive, a assistir essa entrevista no YouTube da Band Minas para você acompanhar aqui a movimentação do nosso estúdio. Como vai, candidato? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Lembrando que a gente vai ter 30 minutos de entrevista, o nosso tempo começa a contar agora, às 10h03 com mais 30 segundos. Candidato, uma pergunta comum, a primeira pergunta comum que a gente tem feito a quem vem aqui à Band News é o porquê de o senhor querer governar Minas Gerais. Olha, eu acho que a gente tem etapas na vida, né? Como pessoa. Eu tive uma etapa importante, que foi muito importante na minha vida, como dirigente esportivo, fui presidente do Atlético e fiz um trabalho que considero razoável. Não é razoável não, um bom trabalho. Fui para a Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte hoje está muito organizada. Largamos dinheiro em caixa, tocamos quase 3 bilhões de reais de obra, atendemos a população na hora mais difícil. Fizemos um trabalho muito legal, muito bacana lá. E quando o presidente Lula me chamou para esse desafio, eu quero lembrar a todos que na época da minha reeleição eu disse que sim, estava no meu radar disputar o governo de Minas. Eu não tive compromisso de continuar, porque aí fica muito feio, né? Foi mote, inclusive, da minha campanha, eu não sei. Tive uma votação muito importante. Enfim, acho que chegou a hora de disputar. O presidente Lula me propôs uma aliança e eu achei que era o momento. Eu não sou mais uma criança, eu tenho 63 anos e estou muito feliz, estou muito realizado, é bacana você rodar, é muito legal e nós estamos aí dependendo agora do dedo do povo que vai mandar, quem vai mandar nesse estado. Calil, nós estamos aí mais ou menos 2 semanas e meia das eleições e as pesquisas de intenção de voto até então registram uma diferença aí, dependendo da pesquisa, de 16 a 20 pontos de vantagem para o atual governador Romeu Zema em relação ao senhor. Também as pesquisas indicam um grande número de eleitores ainda indecisos, ainda que não decidiram pelo voto. Qual a sua estratégia para tentar reduzir essa diferença ou até ultrapassar o candidato e como fazer o convencimento desses eleitores em tão pouco tempo? Ô Murilo, eu não tenho estratégia na minha vida para esse tipo de coisa, sabe? Porque depois que se ganhar a eleição tem que se governar. Então vamos ser muito francos. Nós estamos aí. Se for 16, 18, não importa, 20, eu tenho, como eu te disse, recebi ontem de 12, o que for. Nós estamos falando na metade, porque está polarizada a eleição, 12 é 6. Se 6 sair de lá e vier para cá, empatou a eleição. 20 é 10, e assim sucessivamente. Então é o que me mantém. E mais, né? Quando 50% não sabem quem votar, é quase 4 vezes a diferença, né? Da vantagem de A ou B. Então isso aí deixa a eleição muito aberta, o que me anima muito. Agora eu não tenho estratégia, cara. Eu acho que governar é coisa séria, tá? A minha estratégia é dizer o seguinte: olha, prometeram abrir 12 hospitais no estado, não vão abrir. Agora não abriram, agora prometeram que vão abrir 8, não vão abrir de novo. Porque a estratégia do governador de esculhambar o presidente da República, que está eleito, que é o presidente Lula, provavelmente no primeiro turno, não é boa, é boa para ele se eleger, mas não é boa para ele governar. E hospital, gente, Belo Horizonte, aqui a região metropolitana conhece, o interior sabe, a gente abre em Brasília. Não vai achar que nós abrimos hospitais aqui em Belo Horizonte, não, ou em Minas Gerais, ou com o governo inimigo, não abriu, não. A gente abre hospital, que é um custeio robusto, caro, é lá em Brasília. Então, eles precisam de saber disso, sabe? Então, quer dizer, o que nós temos hoje? Eu tenho uma vantagem em Belo Horizonte, até na região metropolitana. Por quê? Porque me conhecem, né? Sabem como eu governo. Então, isso me anima, eu tenho que ser conhecido, porque eu estou chegando à seguinte conclusão, que quem conhece, vota. Né? Sabem como eu trato a coisa pública, sabem como eu tratei a coisa pública, sabem como eu cuidei de gente, então sabem que a minha aliança com o Lula é pragmática, porque a gente acredita que nós podemos governar para ajudar esse povo.
Candidato, ainda nesse assunto hospital, só porque o senhor levantou essa bola, na campanha do governador Romeu Zema, ele tem falado nesses spots em rádio e TV que ele que viabilizou assim, colocou dinheiro ali para o Hospital do Barreiro. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Ô Lucas, isso é uma aberração tão grande, cara. Eu vou te dar um dado. Por favor. Eu deixo aí para vocês na mesa. Quando o Hospital do Barreiro foi reinaugurado com 460 leitos e 80 UTIs, ele não era governador, cara. O governador era o Fernando Pimentel. Ele não era governador. Olha, porque antigamente, eles faziam campanha prometendo que não vão cumprir. O que continua, né? Mas isso virou uma praxe da democracia brasileira, é a cara de pau. Como eu disse, eu vou abrir 16 hospitais. Não abriu, passou 4 anos, agora vou abrir de novo, né? Agora, o cinismo de falar que abriu o Hospital do Barreiro, sendo que ele não era nem governador, é uma questão cronológica. Eu estou falando pro povo que está me ouvindo aí, é isso que nós vamos enfrentar, tá, pessoal? Cara, nós vamos enfrentar isso. Quando inaugurou o Hospital do Barreiro, ele estava lavando louça em Araxá, cara. Ele não era nem governador de Minas. Como é que bota isso na propaganda? Qual que é o intuito disso? É mentir. É mentir, não é nem prometer, não. É mentir. Ele não era governador, ele não era vereador, ele não era deputado, ele não era senador. Como é que ele ajudou a abrir o Hospital do Barreiro? Me expliquem isso. Então, é muito boa essa pergunta. Sabe por quê? Porque essa audiência enorme desse pessoal que está ouvindo em casa, que está andando no carro, vai falar assim, puxa vida, é isso que nós estamos vivendo? É isso que é mentira? É nesse nível que é a mentira? É nesse nível. É só olhar a data que foi reinaugurado o Hospital do Barreiro, que o presidente da República era o Michel Temer, tá certo que veio um representante aqui, junto comigo, e a data que ele assumiu o governo de Minas. Quer dizer, eles mentem na matemática, na cronologia, eles não estão nem preocupados com isso. Por quê? Porque querem enganar, porque acham que ninguém está aqui do outro lado para falar isso. Aqui no nosso chat do YouTube tem um ouvinte mandando mensagem, já vou registrar algumas dessas participações. Tem um ouvinte perguntando aqui sobre segurança. Ele pergunta a opinião do senhor sobre câmeras nas fardas da PM. A sua opinião, ele fala que viu uma entrevista que, para ele aqui, pelo menos, o senhor chegou a dizer que seria contra isso, queria trazer a opinião do senhor. Não, eu não sou contra isso, não. Sabe? Vamos tocar no outro ponto para esse pessoal entender. É o Daniel que perguntou. Tá, Daniel, presta atenção. Eles estão falando que a polícia de Minas é violenta e truculenta. Tem truculência e tem violência na polícia de Minas, do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de qualquer um. Isso aí é um problema. Nos Estados Unidos, né, mataram um cara sufocado lá, então tem truculência para todo lado. Isso é uma coisa, isso nós temos que punir, né? Mas pôr farda na melhor polícia militar do Brasil, pôr câmara na melhor polícia militar do Brasil, não é prioridade. Mas também não acho nada demais, não fui contra, não. Só disse o seguinte, quando você tem um governo que não levou comida para ninguém, e isso é outra coisa que nós temos que esclarecer, quem levou a comida foi a Assembleia Legislativa e as prefeituras. Que a prefeitura que levou, no caso de Belo Horizonte, levou, né? Então vamos pôr os pingos nos is. Por que não tratou a polícia com respeito? Por que não chamou a polícia para a mesa? Por que não discutiu os assuntos da polícia com a polícia? Botou segundo e terceiro escalão. Por que não o fez? E agora vem falar que vai pôr câmara? Não. Tem que pôr recomposição salarial, se possível, porque também não é para fazer demagogia. Tem que saber que tem policial suicidando. Tem que saber que estão arrebentando os reformados. O dinheiro das câmeras já está aportado. O senhor manteria isso? Porque o dinheiro para as câmeras já está separado e, inclusive, em breve a operacionalização já começa. O senhor manteria isso? Sim, sim. Okay. Tá. Agora, por que não separou o dinheiro para a fome? Por que não separou o dinheiro para esse povo? Olha, saiu a notícia ontem, vocês todos sabem muito mais do que eu sou jornalista. Nós temos 2,3 milhões de gente passando fome nesse estado, gente. Cadê o dinheiro separado para a fome? Candidato, falando em dinheiro, né? Essa questão de finanças, a gente
tem debatido isso com os outros candidatos também. O que o senhor pensa em relação à privatização, né, das empresas públicas? A gente cita aqui CEMIG, Copasa, Gasmig. Qual a avaliação do senhor em relação a este assunto, privatizações? Ouvi ontem uma entrevista também do governador, quando candidato, que não ia privatizar nada. Mente, como sempre. Está privatizando e quer privatizar. Luciana, privatização é um assunto para ser estudado. Não tem ninguém aqui, ninguém stalinista aqui, não. Eu sou um homem que vim da iniciativa privada e acho privatização uma boa medida, estudada, né? A CEMIG está lá sofrendo um processo, né? Que não estou falando nada do meu adversário, não sei se ele tem a ver com isso, não. Mas tem um processo lá muito grave dentro da CEMIG, gravíssimo, né? De corrupção, lá dos funcionários, dos diretores, enfim, daquela confusão que todo mundo em Belo Horizonte, em Minas Gerais, sabe daquela confusão. Isso é empresa para ser privatizada? Nós sabemos que não está levando luz aonde precisa, né? Nós sabemos que no norte de Minas estão no candeeiro, tem muita gente no candeeiro. Está achando que a empresa privada vai puxar uma linha para um agricultor familiar que está passando fome lá no norte de Minas? A Copasa é a coisa que eu mais escutei nesse interior de Minas, até aqui em Belo Horizonte. Pô, Belo Horizonte outro dia tinha 50 bairros sem água. Isso aqui virou, depois de 10 anos, virou coisa comum. Então, quer dizer, você quer privatizar alguma coisa, vamos cuidar. Quando você quer vender um carro, você arruma o carro, lava o carro, insere o carro e põe o carro à venda. Agora, querer entregar para bons amigos, empresas importantes. A CEMIG já foi a primeira empresa de energia desse país. Então, vamos com calma. É como concessão de estrada, privatização, não tem motivo para essa pressa, não tem explicação. Bons amigos, o senhor fala o pessoal do Novo? Seria isso? Como é que é? Bons amigos, não, que o pessoal do Novo, da FIENG, aqueles bilionários que estão mandando no Estado, que estão com muita pressa do anel, estão com muita pressa de privatizar a CEMIG, estão com muita pressa de privatizar a Copasa, com muita pressa, inclusive foi matéria que eu recebi de privatizar o CEASA. Então essa pressa eles vão ter que ganhar a eleição primeiro para sucatear, lotear e dividir o Estado. Por enquanto não vai dar tempo deles fazerem isso, não. Agora, candidato, parte significativa aqui da nossa audiência, composta por servidores públicos, servidores estaduais, que estão sempre muito preocupados aí com a questão, né, logicamente, financeira deles. O atual governo está pagando em dia e tal, mas houve esse problema aí com os professores, com os policiais, a questão da recomposição salarial e de um reajuste. Eu queria saber, do ponto de vista de programa do senhor, de proposta do senhor para servidor público, como reajustar, dar aumento para os servidores públicos sem ferir lei de responsabilidade fiscal, como fazer essa equação dar certo, pagar piso para os professores, pagar salário digno para os policiais, profissionais da saúde. Qual que é a proposta do senhor para os servidores públicos? Esse tipo de campanha é tudo que o governador quer. É a proposta demagógica e simplória. Sabe por que foi pago o salário em dia? Porque o governo anterior entrou com a liminar e esse governo deixou de pagar para o governo federal 48 bilhões de reais. Bilhões de reais, né? Isso é dado, viu, gente? Eu não minto, não. Quando eu falo é porque é verdade. 48 bilhões de reais. Então, não existe mesa de negociação para falar em aumento de funcionários sem demagogia, sem a recuperação desse Estado em Brasília, gente. Nós não vamos sair desse atoleiro. Nós não vamos sair. Então, não vamos ser muito simples. Você quer uma resposta simples, que eu sei que você não quer? Não, nós vamos olhar isso. Nós vamos botar o piso dia 2 de janeiro, nós vamos chamar o servidor da polícia e aumentar. Mentira. Não existe. Existe um governo que vai ter que trabalhar em duas frentes simultaneamente. Primeiro, resolver a dívida do Estado com muita seriedade, recompondo o salário, avisando qual é a situação, porque o plano de recuperação fiscal, gente, a população tem que entender essa porcaria, entendeu? É o seguinte, não pode contratar um médico, não pode contratar um policial,
não pode contratar uma professora, não pode aumentar. Está aqui na minha frente a lei, tá? Se você me pedir, se você achar que eu devo ler, eu leio o que está escrito aqui, porque ela está aqui na minha mão a lei. Então, o engodo é o seguinte: o que o governo quer? O governo quer falar assim: não, mas eu não posso contratar, gente, eu estou na lei de responsabilidade fiscal, eu não posso dar aumento, gente. Eu estou na lei do regime de recuperação fiscal, eu não posso. Então é isso que o governo quer, tirar a responsabilidade. Agora, veja bem, nós estamos sentados numa bomba. Você está achando que o Brasil, Minas Gerais, pode ficar 9 anos sem ampliar o sistema de saúde? 9 anos sem ampliar o serviço de segurança pública? 9 anos sem contratar médico, enfermeira, professora? Que isso, gente? Eles estão brincando com uma coisa muito séria. Essa conta vai chegar. Ou vai estar sentado lá um cara que fala assim: eu sabia que essa conta ia chegar, peraí que nós temos que ir lá no presidente Lula, vamos sentar e vamos mostrar que Minas Gerais tem jeito e nós estamos apresentando um plano decente de recuperar. Nem aderir a um plano feito por burocratas da Faria Lima em 2017, né? E lá falou assim, agarrar no plano, você me dá aquele que serve para mim também, porque não serve. O Rio de Janeiro está quebrado. Ele mente falando que o Rio de Janeiro recuperou. O Rio de Janeiro está quebrado. O Rio Grande do Sul está quebrado. Com plano de recuperação, com o regime de recuperação fiscal. E Minas Gerais vai quebrar também. A Ana, nossa ouvinte nesse assunto, candidato, pergunta sobre o piso da educação, que tem previsão no Fundeb. Ela lembra o que é possível fazer para esse grande quantitativo, né, de servidores estaduais. Sabe o que está acontecendo? Eu tive algumas reuniões já com as professoras, porque eu quero me pôr a par, né? E disse a elas, falei, olha, eu garanto para vocês, dia 2 de janeiro nós estamos sentados numa mesa. Agora, sabe o que eu fiquei absolutamente absurdado? Sobra dinheiro do Fundeb na conta do governo. Tem dinheiro. Qual que é a lógica dessa birra, dessa guerra com a professora? Né? Eu estudei escola pública, cara. Eu estudei no grupo escolar Afonso Pena. Professora, merenda, isso é um negócio muito importante para a nossa vida. Por que essa guerra? Ir para a justiça contra a professora, cara? Entendeu? Estão na justiça comprando. Então o que eu falei foi o seguinte, respondendo a sua pergunta, sim, Lu. Da Ana. Da Ana. Ana, nós vamos sentar. Já tive com todos, reuni com o Sindiúte, conversamos, fui muito sincero com eles, tá certo? Temos pautas que eu prometi, que é tirar essas ações indecentes da justiça, entendeu? Dar tranquilidade para a professora e vamos construir junto. Mas vamos construir, tudo passa por recuperar esse estado. Nós vamos recuperar esse estado. Nós fizemos isso no Atlético, fizemos isso na prefeitura e vamos fazer isso no estado de Minas Gerais. Ainda falando em prefeitura, candidato, logo no início da pandemia, o senhor chamou de guerra o combate ali ao coronavírus, né? Houve alguns impasses ali em relação ao governo federal, né? Algumas opiniões que não batiam. Mas o senhor foi lá e fez o que achou que deveria ter feito, inclusive criou aí um comitê, né, de enfrentamento à Covid e foi bastante elogiado, né, nesse combate aí à pandemia. E o senhor acredita a esta gestão avaliada positivamente um ponto a mais para a campanha agora? Olha, você vê que eu não estou usando isso, nós estamos aqui falando há quase 20 minutos. Mas você não falou ainda, né? Eu não estou falando isso não, sabe por quê? Desculpa, obrigação, gente, é carinho. Olha, governar é um ato de amor. Tá legal? Governar é um ato de gratidão, de generosidade. Ah, porque ele é bravo, ele bate. Mas eu sou bravo. Sabe por que eu sou bravo, Luciano? Porque está parado para votação no segundo turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte um projeto de ampliação, não, de continuidade do auxílio BH. Sabe de quanto que é no máximo? R$200. Sabe quantas famílias estão cadastradas? 70 mil. Nós estamos falando em 14 milhões de reais. Isso, eu fui prefeito de Belo Horizonte. É dinheiro de pinga para a prefeitura. E eles vão fechar hoje, vão dar o recesso. A Câmara Municipal de Belo Horizonte vai dar o recesso, hoje é o último dia, já votou em primeiro turno e não vai votar o segundo turno.
Isso aí tem que dar tapa na mesa, sabe, Luciana? Porque é covardia. Então a presidente poderia parar de fazer a campanha dela e ir lá em 5 minutos, porque todo mundo vai votar a favor. Eu sei que a prefeitura tem esse dinheiro. Fui prefeito de Belo Horizonte. Largamos lá 550 milhões em caixa, 155 obras em andamento, gastamos 3 bilhões de obras lá dentro. Eu sei que isso não é dinheiro para a prefeitura. Por que vão deixar esse povo à míngua para fazer campanha política no interior? Então é essa Câmara Municipal que está fazendo propaganda, que hoje não botou em pauta como... Então vai passar um mês o povo esperando R$200. O Calil é bravo. Porra, o Calil xinga, o Calil grita. É porque, me desculpe, mas se eu fosse prefeito, isso pelo menos tem uma coletiva, tem que chamar uma coletiva e avisar para a população de Belo Horizonte o que estão fazendo com esse povo que está passando fome, e vão para a campanha política sem votar, segundo eu vi hoje na imprensa. Candidato, o senhor falou em construção e em cuidar das pessoas, que até um mote até do presidente Lula, né, na campanha presidencial. O senhor está junto nessa campanha, nessa chapa, com o PT, obviamente, tem como vice o André Quintão. No estado tem um sentimento de antipetismo muito grande, uma memória muito ruim do último governo que antecedeu o Romeu Zema, que foi o governo Fernando Pimentel, muito mal avaliado, tanto é que não foi nem para o segundo turno. O que o senhor fala para esse eleitor que pode ter um pé atrás com relação a essa presença do PT na chapa do senhor, não é? Ajudando aí nessa construção de planos de governo. Quem me conhece, né, sabe que quem vai governar sou eu. Então André Quintão não vai fazer nada, então? Não, peraí, Lucas, não põe coisa na minha boca, não, que já é difícil. Já é difícil. Quem tá falando que o PT não vai fazer nada é você, não sou eu, né? Quem governa é o governador. Sim. Tá certo? Eu governei com Paula Mack, eu governei com Fuad Noman, que hoje é o prefeito de Belo Horizonte, mas quem governava enquanto eu estava com a cadeira, com a bunda lá na cadeira, era eu. Quem dava a diretriz do governo era eu, né? Então, auxiliares do PT eu sempre tive, isso não é novidade, né? Eu tinha 3 secretários, inclusive a mais importante, que eu acho que matou a fome dessa cidade, era do PT, que é a Maíra Colares. Eu considero a Maria Caldas e a Maíra Colares e a Ângela, que é educação, ação social e política urbana, são 2, 3 pastas vitais para Belo Horizonte, no comando de 3 mulheres, né? E bravas, e que sabem o que fazem. Então, quem me conhece sabe, o governador Alexandre Calil, eu não tenho o menor constrangimento, meu PT é do Lula. Quando o Lula me chamou lá, ele não falou que eu era o PT de fulano, ou de Beltrano, ou de Cicrano. Ele falou, Calil, vamos junto, eu e você. Você vai arrumar o seu estado, nós vamos arrumar Minas Gerais e eu vou arrumar o Brasil inteiro. Então esse foi o papo. Esse foi o papo. E quem me conhece sabe que ninguém ocupa a minha cadeira, por isso que eu tive que levantar da minha cadeira para ser candidato ao governo, porque enquanto eu sentei naquela cadeira, até dia 25 de março, eu mandei naquela prefeitura e tinha uma equipe espetacular que me ajudou muito, e é assim que eu quero fazer no estado. Candidato, a campanha do senhor desde o começo insiste, logicamente, muito nessa ligação com o ex-presidente Lula, até pelos altos índices aí de popularidade do ex-presidente. O senhor aqui nessa entrevista já falou por várias vezes o nome do ex-presidente Lula, seu aliado, na campanha. Mas o eleitor ainda não parece não houve ainda nessa transmissão direta de votos. O eleitor aqui em Minas ainda parece que não sei se vê como não espontânea essa associação. O que está faltando para o eleitor? Por que o eleitor do Lula ainda não aderiu à campanha do senhor? Falta, talvez ele não veja naturalidade nessa aliança? Não, a naturalidade é total, ué. Eu fui o prefeito mais social dessa cidade. Eu tive 2 vezes o PT contra mim na eleição, nas 2 campanhas, e tive gente do PT dentro da minha prefeitura o tempo todo. Eu não sou um ser estranho ao PT, não. Eu acabei de dizer, são 3 secretárias ligadas, oficialmente ou não, no PT, que estão governando, que me ajudaram a governar a prefeitura de Belo Horizonte. Então eu não tenho, olha, eu tenho uma coisa, viu, Murilo? Eu sou muito leal. Eu não fui lá na porta do Lula para pedir a ele, para ele me apoiar, não. Vamos colocar uma coisa. Eu fui chamado para uma reunião de um plano
de salvação de Minas e do Brasil. Eu não peguei o táxi, o ônibus, cheguei lá, bati na porta, ô Lula, vem comigo aqui, me apoia aqui. Não foi assim, não é assim que as coisas são feitas comigo, não. Comigo são feitas com plano, com meta, com objetivo. Eu não vendo, eu não fui igual o governador foi, mandou lá secretário de Estado e mandou deputado federal pedir apoio. Eu não fiz isso, não. Até porque eu tinha poder, eu estava sentado numa cadeira, tinha 3 anos de mandato da terceira capital do país. Isso não é meu estilo. Entendeu? Não tô, olha, se alguém enxergar que vai ser bom que o Calil esteja com o governador e o Lula, presidente da República, ótimo. Ótimo. Agora, eu não tenho essa preocupação que a imprensa tem de, não colou, o que vai... Eu não tenho, eu tenho que mostrar, cara. Eu tenho que mostrar. Eu vi ontem pela primeira vez a propaganda eleitoral, acho que todo mundo deve ver. Não tem uma grama para mostrar o governo de Minas. Não tem nada. Inclusive o Hospital do Barreiro faz parte das imagens. Não tem um leito de hospital que ele inaugurou. Ele não fala. Porque eu ajudei a dona Maria, eu tomei café, eu não sei quem ajudei, gente. Foram 6 milhões quase de cestas básicas. Como é que eu vou saber o nome? Como é que eu não sei nem o nome dos centros de saúde que eu fiz. Foi um em cada 2 meses, eu não decoro isso não, porque é muito. Qual as ruas que eu recapiei? Não sei. Foram muitas. Entendeu? Quantas crianças eu botei para dentro da escola? Não sei. Foram mais de 70 mil. Como é que é o nome das creches que o senhor inaugurou? Não sei, foram 250. Então eu tenho que mostrar. Eu não sou um aventureiro, não. E eu tenho muita preocupação, Luciano, de governar. Eu sei a responsabilidade que isso vai gerar para o próximo governador. A gente está com 3 minutinhos, vamos aqui no esforço concentrado com alguns assuntos. Rapidamente, o Guilherme pergunta sobre MGS. É uma prestadora de serviço, né? Que, aliás, nos ajudou muito na minha época, que quando eu cheguei na prefeitura, Belo Horizonte pagava 28%, né? Para as prestadoras de mão de obra. E quando eu saí, nós largamos com 6%. Entendeu? Nós tivemos 21%. A MGS, na época, foi minha parceira. Falou, pode abaixar que eu banco todo mundo. Mas não é uma prestadora. É uma prestadora de serviço do Estado que presta serviço de mão de obra para a prefeitura. Não tem nada demais, como tem 5 ou 6 lá. A Jane pergunta sobre a questão das estradas e aproveito para falar sobre transporte, que é um drama, sobretudo do morador da região metropolitana, que é onde está o grosso aqui da nossa audiência, candidato. Nós enfrentamos, né? O problema de transporte público é enfrentar. Como desgasta, como é notícia na Band News, na imprensa inteira, todo dia, todo mundo esconde debaixo da mesa. Transporte público, eu tinha deixado lá uma proposta de 145 milhões de subsídio, né? E deixar para ficar no mesmo preço. Hoje, aí a Câmara fez aquele escândalo, fizeram, esse mesmo, que não quero aprovar agora o auxílio, né? Que quer que o povo morra de fome. A parte da oposição que quer isso, né? Não é a Câmara toda não, porque lá tem muita gente boa. Essa parte, a mesma que todo mundo conhece. Agora, o transporte público, agora tem um subsídio de 267 milhões. Eu não participei disso, não sei, mas precisa de subsídio. Agora, o metropolitano está abandonado. É só aumento. A única coisa que eles cuidaram do metropolitano foi dar um aumento de 3%. Quero lembrar também a população. O prefeito, que ficou 5 anos dentro da prefeitura e só deu um aumento para ônibus, é aquilo que vos fala. Candidato, nosso tempo já terminando, mas rapidamente o assunto que não poderíamos deixar de abordar aqui, né? Recorrente, inclusive, desde Mariana, Brumadinho, questão da Serra do Curral. Caso eleito, qual será a relação do governo do senhor com a mineração? O governo não tem relação com mineração, o governo fiscaliza a mineração. Mineração é muito importante para Minas Gerais, emprega e gera riqueza. Agora, minerador não pode tomar conta de mineração. Então, o que nós vamos fazer, o que deve ser feito, sempre foi feito e foi abandonado há 4 anos. É fiscalização, porque senão vai acontecer Mariana, Brumadinho, de cada 3 anos. Aliás, tudo que se faz nesse estado, que se faz um tapa-buraco, é dinheiro da Vale, porque dinheiro de saber construir convênio, de construir uma reforma decente para sobrar algum dinheiro, em 4 anos nós não fizemos. Serra do Curral? Serra do Curral? Não tem. Acho que há falhas na Serra do Curral. Ninguém vai contrariar a justiça, ninguém vai ser preso. Eu não quero ser preso contra a justiça.
Mas se houver falhas, for provada falhas na habilitação da Serra do Curral, na mineração lá, não tem como ser feito. Tá certo? Tá. Então eu só queria dizer o seguinte: governar é um ato de amor, gente. Governar é um ato de generosidade. Todo mundo entenda isso e pense se sua vida melhorou em 4 anos. Candidato, eu tenho 1 minuto exatamente aí por uma mensagem final aqui para o nosso... Então é isso. Sabe? Por mais que eu pareça bronco, por mais que eu pareça como eu sou um cara que tem coração, governei com meu coração, tive que tomar atitudes duras, mas eu quero que todo mundo saiba, eu não tomei medidas populares, eu tomei medida para proteger a minha gente. E hoje eu tenho certeza que eu fiz o certo. Quem ganha o voto tem que devolver esse voto em forma de cuidado, de carinho, de amor. Olhar essas mulheres que vão para o ponto de ônibus, que vão para o ponto de saúde. Eu quero informar os senhores que ontem Belo Horizonte foi escolhida como melhor capital do país em atendimento à saúde. Parabenizo o FUAD por isso, foi ele que me mandou a matéria e peço aqui a licença dele para pegar a minha pequena parte nesse orgulho que nós temos hoje de ser a melhor cidade de atendimento, a melhor capital de atendimento à saúde do Brasil. Obrigado, gente, obrigado por tudo. Muito obrigado. A gente conversou aqui na Band News com o candidato do PSD ao governo de Minas, Alexandre Calil. Os principais trechos dessa conversa a gente vai disponibilizar, obviamente, nos canais digitais aqui da Band Minas, Rádio Band News FM, também nos telejornais da Band. A entrevista completa depois fica lá nos nossos tocadores, só buscar pelas nossas páginas e também no YouTube da Band Minas. São 10h34, intervalo, e tem Carol Gilberto com Mulheres Elétricas na sequência.